bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Como estamos, gente? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo que a gente já vem tratando já dentro desse mês de agosto. Vamos continuar falando sobre interpretação textual. Gente, é importantíssimo que você esteja ligado em todas as estratégias possíveis que você tiver condições de usar dentro de um texto. Se você tiver como utilizar uma estratégia que seja a mais inteligente, use-a. Você precisa estar preparado. E aí, é claro, no encontro de hoje, a gente vai continuar com essa dinâmica de leitura e interpretação. A aula passada a gente estava falando um pouco sobre as fake news. Então, hoje a gente também vai começar falando sobre fake news, vai continuar falando do texto da aula passada sobre fake news. E aí, em seguida, a gente começa tratando sobre um outro texto. É claro, se a gente tiver tempo suficiente. Tudo bem, gente? Então é isso, nosso foco é esse, leitura e interpretação. Vem comigo que o encontro tá só começando. Vamos que vamos, hein? Galerinha, eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nossa aula de inglês está começando. Nosso conteúdo eu já dei aqui uma palhinha para vocês, vamos falar hoje, olha só, de leitura, interpretação e aquisição de vocabulário, importantíssimo, hein, gente? Ler, interpretar e, é claro, né, adquirir vocabulário. Gente, essa ideia de vocabulário é importantíssimo porque vai aparecer o tempo todo. Ah, professor, mas aí eu não conheço essa palavra. Tudo bem, mas quando você não conhecer uma palavra e conseguir extrair dela o sentido, você deve ter essa ideia de memorizar, não é nem memorizar, né, gente, mas internalizar, assimilar aquela informação, sabe, gente? Para que quando você encontrar novamente, seja num contexto parecido ou seja em outro contexto, você já está preparado para conseguir mesmos sentidos ou sentidos outros a partir daquela expressão, a partir daquela palavra. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos que hoje tá muito bom, cheio de textos para a gente interpretar. Galerinha, nosso roteiro, já falei para vocês, né? Leitura e interpretação de textos. Vamos falar também de vocabulário, importantíssimo sempre ver essas palavras e expressões novas no nosso repertório. E é claro, né, gente? Aprenda fazendo. Vamos praticar. É a prática que leva à perfeição, né, gente? Vamos que vamos. E quanto à habilidade da BNCC, qual é a habilidade que nós pretendemos alcançar até o final do encontro de hoje? Olha só. No encontro de hoje, nós exploraremos a habilidade de número 8. Perceba que a habilidade de número 8 diz o seguinte: nós vamos explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das informações veiculadas. Então, gente, o que é que a gente pode perceber de importante aqui, ó? Nós vamos tratar de ambientes virtuais, não vai ser outra coisa, vão ser ambientes virtuais de informação. Estamos em busca de informação e socialização destas informações, ou seja, fatos, ideias relevantes para o nosso contexto, para a nossa sociedade. E, é claro, analisar a qualidade desses textos e a validade. Qualidade é se esse texto está veiculado de uma maneira interessante ou se ele não é tão válido assim, se ele é meio fake. É isso que a gente vai começar a nossa aula falando, né, gente? Informações falsas, desinformação. Tá ok, gente? Então, essa validade das informações, gente, qualidade e validade é o que a gente chama de crítica. Nós precisamos ser críticos enquanto estamos lendo, não é isso, gente? Usar da nossa criticidade. Se o texto é realmente
interessante ou se ele está falando bobagem. Às vezes tem isso, né? Você vai ler o texto pensando que, olha, esse texto aqui vai falar informação de qualidade. Aí você percebe que, não, Nanina, não. Essas informações aqui não são válidas, não são credíveis. Vamos então começar com uma questãozinha reflexiva para a gente pensar um pouquinho. Olha só, quais os objetivos de alguém que produz uma fake news? Você sabe, né, gente? Fake news, o termo é em inglês, mas aí foi adaptado para a língua portuguesa. Ele veio para a língua portuguesa e não foi traduzido, não. Deixaram assim. Mas fake significa falso e news são notícias, ou no singular, notícia. E aí, gente, essas notícias falsas. Será que a pessoa faz uma notícia falsa e escancara? Olha, isso aqui é realmente falso. Na maioria das vezes não, né, gente? Na maioria das vezes não. A pessoa elabora essa notícia falsa, mas deixando a entender que ela é verdadeira, sabe? Deixando assim um espaço para você acreditar naquilo. E aí é problemático, galera. Aí isso é muito problemático. Porque quando essa fake news ela é bem feita, entre aspas, né? Ela é bem elaborada, a pessoa se dá um trabalho para elaborar aquilo, não deixa assim, isso aqui é falso e pronto. Como a gente viu na aula passada, né? Da política norte-americana segurando um bebê alienígena. Ali é falso e pronto, né, gente? Não tem para onde você pensar outra coisa. Mas algumas fake news, as mais modernas, ali era na década de 80, 90, mais modernas, essas fake news mais modernas, você já sabe, né, gente? Elas têm um teor mais parecido com a verdade. Elas parecem, mas não são. E aí você tem que ter alguns cuidados. Eu pergunto a vocês mais uma vez, quais os objetivos? É claro, né, gente? Todo texto, quando é produzido, ele tem objetivos. Quais são os objetivos de alguém que cria essa informação falsa? Não é informação falsa, não é informação sem qualidade, não é informação que quer te enganar. Por que a pessoa faz isso? É aí que tá, né, gente? Eu acabei de dar a resposta. A pessoa quer te enganar. A pessoa está querendo, está objetivando com aquilo, te dar uma informação que ela quer que você acredite. E que às vezes, ou melhor, que a maioria das não é verdade. E aí você fica, acredito ou não, aí você liga, aciona aquele componente crítico. Olha só, será que isso realmente é verdade? Então, gente, o objetivo não é só te dar uma notícia falsa como algo absurdo, mas sim te desinformar, te enviesar de alguma maneira, te fazer comprar uma ideia que não é a melhor possível, mas é a ideia que ele quer implantar em você, que ele quer que você acredite, que você compre essa ideia. E é claro, né, gente, isso é um perigo enorme para a nossa sociedade, né, gente? É um perigo enorme para a nossa sociedade, porque informação, gente, é poder, vocês sabem disso, né, gente? Quem tem informação tem poder. Por isso que vocês estão aqui, não é isso? A gente está aqui querendo aprender. Aprendizagem, gente, é adquirir informação, é ter informação, é ter conhecimento. Então, se você vem para cá assistir nossas aulas no canal Educação, tenho certeza que você quer estar bem informado, tenho certeza que você quer conhecimento de qualidade. E é claro, né, gente? Aqui a gente não vai espalhar fake news, não vai trazer para vocês desinformação. Não é essa a nossa ideia, não é esse o nosso objetivo. Tudo bem? Vamos então para o nosso texto? Dá uma olhadinha aí no nosso texto. Let's practice. Vamos praticar, hein? How to spot fake news. Professor, a gente começa com essa palavra que eu já não conheço, spot. Parece esporte, né, gente? Mas não é, tá? Não tem o Rzinho. Spot é outra coisa. Spot pode ser um lugar, sei lá, um lugar onde você senta, ou um lugar onde você, sei lá, o assento do ônibus, ou alguma coisa do tipo. Mas spot também pode ser encontrar. E aí eu acho que é a melhor tradução aqui para esse momento. Encontrar. Como é que você encontra fake news? Você verifica, você olha, você aponta e diz, realmente isso é uma fake news.
Vou até colocar uma outra tradução que talvez seja até melhor. Identificar, olha só. Como é que você identifica que aquilo é fake news? O que é que nosso texto vai fazer, então? O texto propõe, olha só, proteger você das fake news. Como é que você se protege das fake news? The most effective way, a maneira mais eficiente, mais efetiva, é acreditar em alguma coisa, trust, acreditar em alguma coisa somente quando você puder verificar. Se você não puder verificar, não acredite naquilo, porque é fake. Tudo bem, gente? Então aqui já fica a dica logo, olha só. Se você precisar daquela informação, verifique. Não acredite de qualquer forma, não. Verifique. Tá ok? E aí, gente, o nosso texto ele vai trazer algumas ideias. Estão todas aí em negrito. Perceba, elas estão em destaque. Elas estão mostrando para você, olha, preste atenção em mim. Eu sou importante. Dá uma olhadinha aqui nelas, ó. A primeira delas é consider the source. Considere a sua fonte. Olha a segunda dela, ó, supporting sources. Então são fontes de suporte, fontes secundárias que vão estar ali para te ajudar de alguma forma. Olha o terceiro ponto, multiple sources, fontes múltiplas. É importante você ver várias fontes para que a partir delas você possa comparar as informações. E a última delas, check the author. Cheque o autor. Quem é o autor? O que é que o autor está fazendo? O que é que o autor está dizendo? Por que que ele está dizendo isso dessa forma? Tudo bem, gente? Então, para essa primeira parte, esse texto tem duas partes. Para essa primeira parte do texto, eu vou dar para vocês 2 minutos. Gente, esses 2 minutos de leitura, vocês irão fazer uma atividade. Qual é a atividade que eu quero durante a leitura? Durante a leitura, eu quero que vocês marquem, seja no caderno de vocês, seja em qualquer lugar, mas marque quais as expressões-chave de cada um dos pontos. Do primeiro, considere a fonte. Do segundo, veja as fontes de suporte, as fontes secundárias. O terceiro, múltiplas fontes, várias fontes. E o último dos pontos, cheque o autor. Perceba quem é o autor. Tudo bem, gente? Então, 2 minutos para a leitura. E não esqueça, veja quais são as informações-chave, palavras-chave daquilo dali. Tá ok? 2 minutos na tela. Boa leitura para vocês.
E aí, galera, como é que foi a leitura? Coloca aí pra mim, o que é que vocês acharam? Ah, professor, foi uma leitura fácil? Foi uma leitura assim mais ou menos? Ih, foi difícil? Qual dos pontos você achou mais fácil? Qual deles você achou mais difícil? Gente, é importante que você faça esse exercício. Eu sei, quando a gente começa a fazer, às vezes dá um pouco de, ai, professor, não consegui e tal. Tente. De novo, é a prática que leva à perfeição. Gente, pratique. Isso é importantíssimo. Você tem que praticar. E aí, assim, como é que você pratica leitura? Lendo. Não tem outro jeito. Você pratica leitura é lendo, é tentando, é experimentando. Tá ok, gente? Então, assim, olha, aqui nesse texto, eu acredito que vocês não tiveram tanta dificuldade, não. E, professor, tive dificuldade. Vamos praticar mais um pouco. Tá ok? É isso que a gente tem que fazer. É realmente colocar a cara no texto. Vamos ler, vamos tentar. E assim você consegue, tenho certeza. Mas vamos ver aqui o que é que cada uma dessas partezinhas do texto nos traz de informação. Vem comigo, ó. A primeira delas fala sobre considerar a fonte. Diz assim, ó. Think about actual source. Opa, já falamos que source é fonte. E aí tem que ter cuidado. Qual é o cuidado que você tem que ter com a palavra actual? Vou circular ela aqui e colocar um asterisco, ó. Cuidado. A palavra actual é um falso cognato. Actual parece atual, eu sei, mas não é, tá, gente? Actual significa na verdade. Na verdade. Então, olha só, eu estou falando da fonte verdadeira. Eu estou falando da fonte de verdade daquela notícia. Então, se você vai falar de uma fonte de uma notícia, procure a fonte verdadeira. Quais são os objetivos dessa fonte? Então, o foco desse primeiro ponto, já circulei. Actual, de verdade, a fonte verdadeira. Ok? Cuidado, actual não significa atual, não é isso. Actual significa de verdade. Ok? Vamos para o nosso segundo ponto? Look at the sources cited. Então, estamos falando de novo, olha só, das fontes citadas no artigo. Are they themselves credible? Do they even exist? Olha só, está falando aqui, ó, de credibilidade e existir. Pessoal, às vezes tem gente que pensa que a gente é bobo, só pode. Vai colocar uma fake news e coloca lá uma fonte qualquer. Essa fonte ao menos existe. É o mínimo que nós, leitores, a gente que está consumindo aquele texto, o mínimo que a gente vai fazer é procurar essa fonte, né, gente? Aí eu pergunto a vocês, essa fonte pelo menos existe? Essa fonte, você acredita nela? Dá para acreditar nessa fonte? É importantíssimo que você perceba isso. Porque se a fonte nem existe, como é que você vai acreditar num texto desse? Faz o menor sentido, né, gente? Faz o menor sentido. E se você encontra aquela fonte, realmente ela existe. Será que dá para acreditar nessa fonte? Ou não? Será que essa fonte não tem credibilidade nenhuma? Está trazendo aqui só uma opinião de alguém e aí está maquiando os fatos aqui de alguma maneira? Tem que estar de olho nisso, né, gente? Então, para o nosso segundo ponto, temos aí duas expressões-chave. Acreditar se essas palavras, se esse texto, se essa fonte, ela é credível, se ela tem credibilidade, e exist, se ela pelo menos existe. Às vezes, de novo, né? Nem existe aquela fonte, a pessoa está colocando lá. Será se ele está pensando que a gente é bobo? A gente não vai ler, não vai atrás? Pelo amor de Deus, né? Tem que ir atrás, gente. Você está lendo um texto, você está consumindo informação, você precisa ir atrás da informação, da fonte. Vá até a fonte para você verificar os fatos. Ok? Esse é o nosso segundo ponto. Vamos de terceiro ponto? Olha o que a gente tem aqui, ó. Multiple sources, fontes múltiplas. E aqui, gente, ó, aparece o verbo rely. Anota aí que ele é importante. E ele é sinônimo do verbo que apareceu lá no final da primeira linha. O verbo trust. Vou circular os dois, ó. Trust e rely. Significam acreditar. Mas não é acreditar de qualquer jeito não, viu, gente? É de ter confiança. É confiar em alguém. Tá ok, gente? É confiar em alguém. Então, olha a negativa. Não confie em um artigo apenas.
Se é só um, não confie. Você precisa de mais coisas, você precisa de mais informação. Então, olha só, qual é, então, nosso ponto central, nossa informação central aqui nesse ponto? Considere fontes diversas. Olha só, fontes diversas, diversas perspectivas sobre aquela informação. Por exemplo, notícias, news, em diferentes countries, diferentes países, diferentes autores. Pessoal, existem alguns tipos de notícia que, de acordo com o autor, modifica, altera. Aí você deve perceber, olha só, que de acordo com a situação, com o autor, com o país, com o background, olha só, com o fundo, o pano de fundo daquilo, se altera a informação. E aí é bom que você leia. É interessante que você leia. Então, olha só, se você vai procurar informação, por exemplo, sobre o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Gente, é óbvio que o que a Ucrânia vai estar veiculando de notícia vai ser uma coisa, e o que a Rússia vai estar veiculando de notícia vai ser outra. Por quê? Porque são dois países com perspectivas diferentes a respeito de um fato apenas. Então, para você entender o fato, é mais interessante que você veja perspectivas múltiplas. Você veja várias fontes. Aí você perceba uma fonte de um país, uma fonte de outro. Um autor. Gente, às vezes o autor ele é tão bom naquilo que ele faz que ele elabora um texto de uma maneira. Tem um outro autor que vai fazer o texto de outra maneira completamente diferente. E, infelizmente, ainda tem alguns autores que também se utilizam desse talento que eles têm para fazer do texto algo completamente diferente daquela que é a realidade. Então, pessoal, você tem que perceber tudo isso. E você fazendo a comparação entre essas fontes, certamente você vai ter sucesso na hora de identificar se o texto é fake ou se o texto ele é verdadeiro. Tá ok? Vamos para o nosso último ponto. O último ponto diz assim, ó, cheque o autor, perceba quem é o seu autor. Vamos ver então, ó. Começa com uma pergunta. Who's the author? Quem é esse autor? Quem é? Olha o who aí, ó. Quem? Quem é esse autor? Research them. Já que a gente está falando de autor, olha aí, ó. Pesquise. Pesquise. Research. Pesquise quem é esse autor. Observe, olha só, se ele é um autor de credibilidade, credible, e observe também a sua reputação com relação à sociedade. Olha outra coisa importantíssima. Are they authoring within their field of expertise? Expertise, galera. Olha outro ponto fundamental aqui, ó. Expertise é especialidade. Se a pessoa é um especialista naquilo. Pessoal, eu sou professor de inglês. Eu não sou especialista para ser autor de um texto sobre a Covid-19, por exemplo. Não sou, gente. Então, eu não vou dar... Meu papel não é esse. Eu não vou lá para um jornal escrever. Será? Não, gente, não vou. Não é a minha especialidade. Então, é importante que você perceba essa expertise. Se a pessoa é um especialista ou não naquilo que ele está falando. Porque se o autor não for especialista, já tem que ter... talvez então essa informação não seja tão confiável assim. E a reputação, né, gente? A reputação dessa pessoa na comunidade. Às vezes, a pessoa já é até famosa por contar histórias que não tem muito compromisso com a verdade, né, gente? E aí você tem que estar ligado nisso. Porque se as pessoas estão falando o tempo todo, a comunidade inteira, todo mundo sabe que ele está ali só mesmo para trazer essas notícias falsas, não é você que vai acreditar, né, gente? Não acredite, você precisa ficar com o pé atrás. E a depender da pessoa com os dois pés atrás, né, gente? Então fique muito atento a isso. Essa é a primeira parte do texto. O que vocês acharam? Foi difícil? Mais ou menos? Foi fácil? Vamos para a segunda parte? Na segunda parte a gente continua vendo mais
ideias sobre como identificar, como encontrar essas fake news. Vamos para a segunda parte? Na primeira, nós vimos 4 pontos. A fonte, fontes secundárias, múltiplas fontes e o autor. Na nossa segunda parte do texto, a gente encontra mais 1, 2, 3, 4. Olha só, mais 4 pontos. O primeiro deles fala check the date. Cheque a data. Gente, é importante você perceber isso. Notícia tem data de validade, né, gente? Às vezes acontece uma coisa que a notícia muda completamente. Muda completamente. Você precisa perceber essa noção de notícia como algo efêmero, ou seja, que é algo que passa, algo passageiro. Olha o segundo ponto. Comments. Observe os comentários. As pessoas que vão lá comentar sobre aquilo dali. Check the funding. Olha aí outra expressão importantíssima. Funding. Professor, parece fundo. É isso mesmo, fundo de dinheiro, tá, gente? Fundos. Cheque os fundos. Quem é que está recebendo dinheiro? Quem está pagando? Isso daí é importante, viu, gente? Você saber quem é que paga por aquela informação. E é claro, quem recebe dinheiro trazendo aquela informação. A pessoa que for fazer isso, certamente vai exigir que o escritor, que o autor, fale alguma coisa, escreva sobre alguma coisa de seu interesse, né, gente? E, por fim, eu acho que essa é a mais importante de todas. Repost carefully. Professor, post é postagem, não é? Você vai postar alguma coisa, verdade. É postar alguma coisa, sei lá, nas redes sociais, nas seus contatos e tal. E aí você encontra esse ré antes. Gente, esse ré, pensa aí um pouquinho, é um prefixo, ré. Se eu digo para você ler o texto, você vai fazer isso uma vez. Se eu peço que você releia o texto, você vai fazer isso novamente. Não é isso, gente? Esse ré é a ideia de fazer de novo. No caso aí, olha só, é repostar. Quando você reposta um texto, você está amplificando aquela notícia. Você está dando maior público para aquela notícia. Está jogando ela para mais gente. E aí, é claro, quando você for fazer isso, careful, muito cuidado. Então, quando você for repostar alguma coisa, reposte, mas de maneira muito cautelosa, muito cuidadosa. Tá ok, gente? Talvez essa seja a mais importante de todas essas dicas aqui, já que a gente está falando de fake news. Então, não queira ser responsável por estar disseminando fake news por aí. Tá ok, gente? Você fazer a fake news já é horrível, elaborar a fake news já é péssimo. E você amplificar essa notícia falsa, você servir de veículo para essa notícia falsa se espalhar, aí é demais, né, gente? É demais. Então, quando você for repostar qualquer coisa mesmo, tenha muita atenção, tenha muito cuidado, para que você não saia postando coisas por aí que não estejam alinhadas com a verdade. Pessoal, mais uma vez eu vou fazer a mesma atividade agora com a segunda parte do texto. Vocês têm mais 2 minutos para fazer a leitura do texto. Leitura silenciosa, vocês não precisam estar pronunciando nada. Vocês vão fazer prova, vocês não vão estar pronunciando nada. Por que aqui vocês vão pronunciar durante a leitura? Não precisa. A leitura silenciosa vai evitar essa distração de vocês. Tanto sua distração quanto dos colegas. Faça silêncio, leia com atenção, com foco naquilo que você está lendo. E, mais uma vez, a partir da leitura, durante a sua leitura, faça para mim, por favor, qual é a parte central de cada um dos pontos. Qual é a informação-chave de cada um dos pontos. Tá bom? Nós temos aí mais 4 pontos. Então, observe que você vai ter pelo menos 4 expressões-chave. Pelo menos uma dentro de cada um deles. Tá bom? Então, 2 minutos para vocês fazerem a leitura e boa leitura para vocês.
E aí, gente, como é que foi a leitura? Foi difícil? Mais ou menos? Foi fácil? Deu para ler direitinho? Então, gente, de novo, se acostume com essa prática de leitura, tá ok, gente? É importantíssimo que você esteja ligadinho nessa leitura, em como proceder na hora de ler o texto, tá bom? Muito bom dia, Reginaldo Alves, lá da unidade escolar, olha só, Briolândia Oliveira, lá em Campo Maior. É um prazer, viu, ter você aqui no nosso encontro. Perceba, olha só, perceba aí com os seus alunos o quanto é importante a gente identificar as fake news. E é claro, cada um desses pontos vai dar para você essas dicas, vai dar para você essas ideias de como você deve proceder para poder identificar. E é claro, né, gente, o que fazer quando você encontrar uma fake news. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? Olha só. A primeira das dicas fala sobre date. Cuidado com essa palavra, tá, gente? Date tem dois significados. Aqui ele vai ter um significado. Vai falar de data. Olha só, estou falando de data, a ideia mais simples da palavra, de informação, né, gente? Ou melhor, do tempo em que a informação aconteceu. Mas cuidado, que date também pode significar um encontro, viu, gente? Um encontro romântico. Cuidado, é outra coisa, viu? Date pode ser tanto data, quanto pode ser um encontro. No caso aqui, é claro, né, gente? Estamos falando de data, do momento em que aquela notícia foi veiculada. Quando que essa notícia foi veiculada? Então, olha só, tenha certeza, sure é ter certeza, tá, gente? Então, tenha certeza de que essa data é uma data recente. Então, aqui eu já encontrei uma palavra-chave, ó. Recent. É algo recente. That it is not an old story simply rehashed. Observe se não é, olha só, apenas uma história antiga que está sendo só replicada aí de qualquer jeito. Pessoal, às vezes as pessoas fazem isso. Principalmente quando dá para incluir imagem. Por exemplo, a pessoa tira uma foto de uma coisa que está acontecendo agora e aí publica. Tudo bem, aquilo é verdade. Mas aí, outra pessoa, com uma má intenção, pega uma foto de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, e aí a foto é parecida, é bem próxima ali o conteúdo. E a pessoa publica, olha, foto de agora, foto de ontem. Cuidado, gente. É por isso que você tem que perceber a data. Perceba se esse evento está acontecendo agora ou se esse evento já é passado, já aconteceu. A gente viu isso acontecer, por exemplo, pessoal, com as ondas de calor que estão acontecendo lá na Europa. Então, gente, aconteceu ano passado também. E aí algumas pessoas estavam veiculando, olha só, como se fosse algo da agora, algo do presente, com fotos do ano passado. Professor, mas de um ano para o outro, as coisas mas mudaram, gente. São outras pessoas, é um outro contexto, é um outro cenário. Então você pode estar postando uma foto dizendo assim, olha, ondas de calor na Europa, sendo que aquela foto foi tirada nem naquele continente. Já pensou aí? É falso demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que observar de novo a data, quando que aquela foto, que aquela notícia foi veiculada. Tudo bem? E aí o segundo ponto, comments, os comentários, né, galera? Os comments. É óbvio que você precisa observar quem está comentando, né, gente? A repercussão daquilo dali. Se você não observar a repercussão daquilo, não tem para onde você ter uma noção do que é que a audiência está entendendo ou está repercutindo sobre aquilo. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui com as expressões-chave. Olha só. Even if the article, video or post is legitimate. Então, mesmo que, olha só, mesmo que, even if, mesmo que, ainda que, mesmo que esse artigo ele seja legítimo, ele seja verdadeiro, esse artigo, esse vídeo, essa postagem, tenha cuidado, ó, com os comentários que são postados, como resposta, né, gente? Response. É a resposta que é dada àquilo, né? Quite often, links or comments posted, muitas vezes,
Often significa frequentemente, tá ok, gente? É com frequência. Então, esse often é frequentemente. E aí, quando você coloca esse quite often, esse quite aqui é um intensificador. Então, é muito frequentemente links e comentários que são postados em resposta can be auto-generated. Opa, tá aqui nossa expressãozinha chave, ó. Essas respostas, elas são geradas automaticamente por bots. Professor, eu não sei o que são esses bots. Gente, bots aí é uma abreviaçãozinha para expressar, uma redução para a expressão robots. Ah, professor, agora robot eu sei o que é, robô. E aí é que tá, né, gente? Se são robôs que estão gerando esses comentários automaticamente, aí é problema, né, galera? Aí é problema. Ou ainda, olha o ou aqui, ó. Ou são pessoas, people hired. Hire significa contratar. Gente, tem gente que contrata pessoas que são contratadas para colocar, olha só, informações bad, informações ruins, informações confusas e informações falsas. É, gente, não é fácil não, viu? Infelizmente tem gente que faz isso. Pessoas que são pagas, olha só, são contratadas para poder ficar espalhando notícias falsas, notícias confusas ou notícias ruins mesmo. Então tá aí nosso ponto central desse segundo ponto. Falar sobre os comentários. Então observar notícias que são autogeradas, elas são simplesmente produzidas por robôs ou por pessoas mal intencionadas, né, gente? Pessoas que são compradas para estar fazendo aquilo. Terceiro ponto, check the funding. Funding são os fundos, o dinheiro, pessoal. De onde é que está vindo o dinheiro? Pois é, né, gente? Você lançar uma notícia em algum lugar, isso demanda dinheiro. Isso demanda dinheiro. E é que tá, né? A pessoa que está pagando aquilo, essa pessoa tem quais intenções? E a pessoa que está recebendo o dinheiro tem quais intenções também? Então, de novo, olha o even novamente, ó. O even, na primeira vez, foi mesmo que. De novo, ó, even. Mesmo que, ainda que, as publicações sejam legítimas, sejam verdadeiras, have sponsors and advertisers. Vão ter, olha só, pessoas que estão lá pagando, anunciantes, que podem o quê? Influenciar o artigo ou fonte. E aí, olha só, qual é a sua missão? Check. Você deve checar. Check to see if the article is funded. Cheque, olha só, se o artigo ele está sendo pago por alguém, se as pessoas têm alguém pagando. E aí, olha só, se isso acontecer, if so, olha aí, ó, if so, se for o caso, se for este o caso, by whom, olha aí de novo, ó, quem. Pessoal, se você checar o texto e ele estiver sendo, a notícia estiver sendo funded, estiver sendo paga por alguém, alguém estiver dando dinheiro para aquela informação ser veiculada, se esse for o caso, procure saber quem é. Porque se alguém está fazendo isso, está pagando, está investindo dinheiro naquilo, certamente a pessoa tem algum objetivo, né, gente? Ninguém aplica dinheiro em nada, né? Você aplica dinheiro em alguma coisa, né, gente? Então tem que ter muito cuidado. Porque a partir da pessoa, você volta para aquele outro ponto, lá do slide anterior. Você checa o autor, você percebe quem é a pessoa. Já, ou melhor, no caso não é nem o autor, mas quem está pagando o autor para fazer aquilo. Né, gente? Quem está pagando o autor para escrever aquela informação no seu texto. Então, isso é importante. Isso é importante.
E, por fim, nosso último ponto do texto, repost, postar novamente, repostar aquela informação cuidadosamente, né, gente? Com muito cuidado, com muita cautela. Tá ok? Observe que as fake news... Olha de novo o verbo rely, hein? Olha de novo o verbo rely. Vimos antes, no slide anterior. Rely, agora com IES, porque está conjugadinho aí na terceira do singular. Ó. Relies. Rely, confiar. As pessoas acreditarem em alguma coisa. As fake news precisam da confiança de pessoas para repostar, para retweetar. Ou seja, esse prefixozinho aqui significa de novo, mais uma vez, novamente. Então, tweetar novamente, postar novamente. Otherwise, forward false information. E é claro, né, gente? Se você não tiver quem acredite, você não vai ter essas informações falsas sendo propagadas. Forward é à frente, então elas não vão para frente. Elas não vão ser propagadas. Então, qual é o ponto-chave aqui nesse último ponto? Os believers, tá ok, gente? Believe é o verbo acreditar. No caso aqui, olha só, eu encerrei em ER, aquele que faz alguma coisa. No caso aqui, com o verbo acreditar, aquele que acredita. E aí, é claro, você colocou um S porque está no plural. Gente, é importante que você perceba as pessoas que acreditam. A pessoa comprou aquela ideia, com certeza a pessoa vai repostar, vai retweetar, vai botar essa informação para frente. E aí a gente tem um problema, né, galera? De estar veiculando essas informações que são falsas. Tá ok? Belezinha, gente? Então esse foi o nosso texto para o encontro de hoje. Vamos para as questões. Do que trata o texto? Ah, gente, o texto a gente já sabe, né? Qual a ideia central desse texto? A gente já viu, né, gente? O texto fala de fake news. E mais importante do que isso, a ideia central é a verificação. Verificação, a identificação dessas fake news, o que fazer com aquilo dali. Pessoal, e o gênero? Que gênero textual é esse? Volta lá, observa a tua fonte, www.peoplesbanknet.com. Olha aí, ó. Então é um site, gente. É um site de notícias. Então aqui, ó, é um site de notícias. Gente, qual é a característica central desse texto, desse site de notícias? Esse é um texto informativo, gente. Qual é o objetivo, então, de um texto informativo? Te dar informação. Trazer para você informação de qualidade. Terceiro ponto, esse texto ele é reproduzido em meio digital ou impresso? Galera, esse texto aqui veio de um site, então ele é digital. Mas como texto notícia, ele pode ser também impresso, tem problema nenhum. Fonte original dele, meio digital. Contudo, você pode certamente fazer uso de impressões desse texto, não tem problema nenhum. E a última, esse texto pertence a uma fonte confiável? Olha só, hein? Olha só, metatexto, um texto que fala de confiança, é confiável ou não? Você pode confiar nesse texto, galera? Com certeza. Esse texto, ele é confiável, ele traz para vocês informação de qualidade. Ele traz para você informação sobre verificação de informação falsa. E aí, é claro, para a gente fazer nossa tarefinha de casa direito, a gente tem que observar se realmente a informação é de qualidade ou não. E o texto, referência da aula de hoje, certamente é um texto confiável. E aí vem, né, gente, quais são as dicas? Quais as dicas
que foram dadas no nosso texto. A gente viu que foram 8 dicas. Foram 8 dicas. Volta lá, ó. Quais foram as dicas na primeira parte do texto? Vou colocar aqui até, ó. Parte 1 do texto. Dica número 1. Considere a sua fonte. Dica número 2. Fontes de suporte, fontes secundárias. Dica número 3. Fontes múltiplas, fontes variadas. Número 4. Cheque o seu autor. Veja quem é, verifique quem foi que escreveu esse texto. Parte do texto número 2. Número 5, verifique a sua data. Quando esse texto foi publicado. É recente? É mais antigo? Número 6, os comentários. Perceba quem está comentando, por que está comentando. 7, funding, dinheiro. Quem é que está pagando? Quem é que está incentivando com que esses textos sejam difundidos? E número 8, repostar. Se você for repostar, reposte com muita cautela, com muito cuidado. Ok? Essas são as 8 dicas dadas pelo texto. Próxima perguntinha fala de marcas textuais. Quais são as marcas textuais que são evidenciadas nesse texto? Pessoal, aqui foi chamado de marcas textuais, mas você chama isso daqui também de marcas tipográficas, tá bom? Tipográficas. Pessoal, marca tipográfica ou marca textual é qualquer coisa que chame a sua atenção no texto. Qualquer coisa. Se, por exemplo, volta lá do texto, o que é que chama a atenção da gente? Tem alguma parte que está com letra maior? O título, né, gente? Tem alguma parte que está em destaque? No caso aqui, está em negrito. Olha só, a palavra está mais destacada, está mais forte. Chama sua atenção também. E lá embaixo, diferente do resto do texto, está alinhado à direita. Nós temos a nossa fonte, que também chama a sua atenção e está com a letra um pouco menor. Todas essas, pessoal, são marcas tipográficas, tá bom? São marcas dentro do texto que chamam a nossa atenção, ok? Essas marcas, evidentemente, elas são parte de estratégia de leitura. Elas estão chamando a sua atenção e não é à toa. Elas estão chamando a sua atenção porque elas são importantes dentro do texto. Então, se você tiver um gráfico, aquilo é marca tipográfica. Se você tiver itálico, é marca tipográfica. Se você tiver um número, marca tipográfica. Algo sublinhado, tudo isso é marca tipográfica, tá bom? Uma letra em caixa alta, tudo maiúsculo, uma coisa que está maior do que o resto do texto, uma imagem que está lá incluída dentro do texto. Tudo isso, gente, é marca tipográfica. Não deixe de lado essa informação. Certamente é uma informação importantíssima para o seu texto. Tão importante que foi decidido pelo autor que aquela informação estivesse em destaque, ok? Então, não ignore essas informações, vá atrás delas, foque nessas marcas tipográficas. Aqui, é claro, a gente conseguiu perceber as dicas, porque elas estão em negrito, porque elas estão destacadas, ok? E por último, olha só, qual é o objetivo central do autor do texto. Já que o texto ele é informativo, o principal ponto é informar. E é claro, né, gente, já que a gente está falando sobre fake news, e a sua verificação é informar e verificar sobre estas informações falsas. Vamos com uma questãozinha objetiva para a gente finalizar o encontro de hoje. Olha só, o texto sugere várias ideias no combate às fake news, exceto qual é a ideia que o texto não traz como ponto de verificação de fake news. Letra A, considerar a fonte. Letra B, ler múltiplas fontes. Letra C, checar o autor e a data. Ou letra D, respeitar as opiniões pessoais. E aí, galera, o que é que vocês marcariam numa questão dessas? Precisa voltar para o texto para marcar?
Eu acho que só com o nosso repertório, só com o nosso conhecimento sociocultural já dava para a gente responder essa daqui, viu? Mas, é claro, é importante que você retorne ao texto. Retorne ao texto porque a questão fala, o texto sugere. Então, gente, letra A fala em considerar a fonte. Retorna lá para o texto. Tem isso ou não? Considerar a fonte. Esse é o nosso ponto número 1. Olha aí, ó. Considere a fonte. Está no texto. Se está no texto, eu estou procurando o exceto. É a minha dica número 1. Eu não vou marcar. Letra B fala em ler múltiplas fontes. Será que a gente encontra isso no texto? Vamos para as dicas, ó. A dica número 3. Olha aí, ó. Múltiplas fontes. Essa é a dica número 3. Se está no texto e eu estou procurando exceto, também não vou marcar. Essa é a minha dica 3. Letra C. Checar o autor e a data. Retorna lá para o texto. Tem isso ou não? Fala de autor em algum lugar? Fala. Olha aqui, ó. Dica 4. Autor. Fala de data em algum lugar? Dica 5. Data. Então, aqui eu tenho dicas 4 e 5. Se essas estão no texto, eu não vou marcar. Eu estou procurando o exceto. Aquilo que não se encontra no texto. Resposta correta, então, né, gente? É a letra D de dado. Respeitar opiniões pessoais. Mas, professor, respeitar a opinião das pessoas é importante, não é? Claro, gente. Claro que é importante. É óbvio que você deve respeitar a opinião dos seus colegas. Mas você tem que perceber a linha tênue que a gente consegue encontrar na diferença entre opinião e notícia falsa. Opinião e desrespeito, opinião e desinformação. Essa vai ser uma linha importantíssima. Ela é quem vai te guiar nesse raciocínio. Por isso que o texto não trouxe. Para combater fake news é importante respeitar a opinião das pessoas. É importante respeitar, sim. Até o momento em que a opinião da pessoa não está ferindo a verdade. Não está ferindo um grupo social. Não está ferindo um sujeito. A partir disso aí já não é mais só opinião, né, gente? A partir disso aí, é claro, você já vai ter fake news, desinformação e, é claro, os problemas que a nossa sociedade ainda teima em insistir, como racismo, homofobia, preconceitos, sejam eles quais forem, com pessoas de mais idade, com pessoas que têm alguma deficiência física, com as mulheres, ainda temos muitos traços de machismo, sexismo. Então, gente, é isso. Esse é o encontro de hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. E aí eu encontro vocês na nossa próxima aula, nosso encontro de quarta-feira que vem. Para quarta que vem, galera, a gente continua falando sobre textos. E aí, no encontro seguinte, a gente vai entrar com um pouco mais de gramática. Vamos deixar os textos um pouquinho mais de lado e vamos tratar de grammar. Vamos falar da gramática da língua inglesa. Tudo bem? Então é isso, gente. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço forte e até a próxima. Bye, bye. See you.